Ministro, vamos lá. Começar aí com já uma questão que gerou uma discussão acalorada aí no Brasil, nos meios não só políticos, mas educacionais, principalmente em abril. Teve toda aquela polêmica acerca do contingenciamento de verbas aí para as universidades anunciado pelo MEC. Na época o senhor explicou, inclusive, justificando que se a economia, como um homem, aliás, né, de formação econômica, disse que se a economia melhorasse, a liberação de verbas e recursos para a área também seria retomada, né? Agora a gente tem esse cenário que é o seguinte, a reforma da Previdência caminha e vai sendo aprovada. Numa primeira discussão na Câmara, me refiro, a Selic caiu 6%, menor taxa em 23 anos e o desempenho está em queda. Como é que fica a liberação de verbas pelo MEC nesse segundo semestre? Que a situação piorou, né? Obrigado, Edgar. A pergunta eu acho que é bem pertinente. O Brasil quebrou. Depois de 16 anos de PT, o Brasil quebrou. A gente está numa situação dramática, do ponto de vista fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que eu considero que foi um grande avanço, nos obrigou a fazer o contingenciamento, não a mim, mas o Brasil todo. O professor Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro, cumpridores da lei, tem que fazer o contingenciamento, que assim a lei manda e evita que a gente entre numa rota muito pior que a Venezuela ou a Argentina. E o contingenciamento aconteceu. Na época eu sinalizei, falei que tudo caminhando bem, economia voltando, meu prognóstico, inclusive já como economista de formação, eu acho que em setembro a gente faria o descontingenciamento. Estamos administrando uma situação ruim, de estresse, fazendo gestão na boca do caixa, e eu acho que até o momento a gestão tem mantido a maior parte das atividades essenciais estão funcionando. É uma situação ruim, desagradável, mas não foi causada por esse governo. Isso é herança aí do que veio passado. E não tem como não ter consequência. Não é só na área da educação, das finanças, que a gente está pegando uma situação caótica. O Brasil todo está. Ministro, deixa eu pegar carona na pergunta Só para concluir, só para concluir, Fifito. Agora, o que eu vejo, a economia está melhorando. E não estou falando em nome do governo aqui, estou falando do Abraão, economista, que viveu disso durante muito tempo e tem um grau de acerto bem razoável. A economia está voltando, o emprego, que é um sinalizador muito importante, já está dando sinais de força. Alguns indicadores de antecedência também mostram isso. Então eu estou bem otimista. Eu acredito realmente que no final do ano a gente vai ter um cenário praticamente normalizado e o desafio fica para o orçamento do ano que vem. Porque o ano que vem a gente tem a questão do teto e a gente também ainda está numa situação de estresse para o ano que vem. Mas esse ano eu acho que a gente vai descontingenciar.